Vamos ler juntos? Mateus capítulo 5, verso de número 7. 1, 2. Bem-aventurados misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia. Novamente, queridos. Bem-aventurado os misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia. Oremos ao Senhor. Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus, é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, meu Pai, é, Senhor Jesus, a nossa bússola, a nossa direção, lâmpada para os nossos pés. É o que nos dá a direção. Pai, que nessa noite possamos entender a Tua palavra, Pai. Senhor Jesus, que a Tua igreja compreenda o que é ser, Pai, misericordioso. Pai, e que compreendendo a Tua palavra, possamos, Senhor, praticá-la. Possamos viver a Tua palavra. E, Senhor Jesus, ir ao mundo e pregar a Tua santa palavra aos corações. O Teu santo evangelho aos corações. Receba a honra, receba a glória, receba a adoração. Em nome de Jesus. Podeis assentar, querido. Estamos aqui nessa assembleia solene, nesse culto sublime ao nosso Deus. E como nós já podemos notar, Deus já falou aos corações, Deus está tratando vidas, só que a palavra de Deus, ela vai nos levar cada dia mais a compreender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós falamos aqui sobre expectativa, de Deus restaurar a saúde, Deus fazer um milagre. Provavelmente as suas expectativas seja o agir de Deus na sua casa, na sua família, ou numa bênção, numa causa impossível que você tem colocado diante de Deus. Mas querido, Deus tem um propósito, tudo que Ele faz. Tudo o que acontece em nossas vidas não é obra do acaso. Nós temos um Deus soberano, irmã Domingas. E quando nós falamos que esse Deus é soberano, nós cremos, irmã Clara, que Ele está no controle de absolutamente todas as coisas. Romanos 8, verso de número 28, o apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto, segundo os seus propósitos. Então, queridos, lutas, dificuldade, adversidade, conflitos, nós iremos viver nesta vida, mas nós temos um Deus que cuida de nós e que está trabalhando em nós, que está nos levando a um processo de santificação, processo de sensibilidade para viver o que Ele nos chamou para viver nessa terra. Romanos capítulo de número 12, o apóstolo Paulo também vai dizer no verso 2, que a vontade do nosso Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é a melhor, tanto nos dias bons como nos dias maus. A vontade de Deus é a melhor. Todas as coisas estão contribuindo para o teu bem. No mundo vocês irão ter aflições, dificuldades, lutas, mas tende bom ânimo. Jesus não está falando abaixe a cabeça, não desanime. Faça como a mulher que a Rosângela leu aqui. Tá tudo. Não sei se você já viu um meme de uma menininha que ela cai da bicicleta, ela levanta assim, tá tudo bem, né? O cristão é assim, passando dias difíceis, Deus está no controle das nossas vidas, cuidando de nós. O importante é nós sabermos que em todos os momentos, o Daniel falou aqui, Salmo de número 23, dele eu não tenho falta. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Cristo é suficiente nas nossas vidas. Porque tudo isso aqui vai passar. Salomão vai dizer que tudo é vaidade. É transitório, é passageiro. Daqui 100 anos, talvez, não tem mais nenhum de nós aqui. Passamos, uma geração se foi. Mas nós temos uma viva esperança. E a nossa viva esperança é: nós estaremos com o nosso Pai na glória. Haverá o arrebatamento da igreja. Haverá o dia que a trombeta vai tocar. E eu e você ressuscitaremos em glória com Deus. Corpo glorificado para viver com Ele eternamente. Essa é a esperança do cristão. Essa é a esperança do Filho de Deus. A missionária Lucinda falou que Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Eu não sei se você entendeu, querido. Mas isso é o que move a nossa fé. É o que move a nossa certeza, Thalita, que nós viveremos eternamente. Porque tem um homem assentado no céu. Tem um homem que ressuscitou em glória. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E Ele está no céu. E Ele diz: ei, eu vou voltar. Eu vou voltar. E aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Vocês estarão comigo. Essa é a esperança da igreja. Essa é a nossa alegria, queridos. Jesus nos fez uma promessa. E este mundo é o mundo. Glória a Deus. Este mundo é o mundo que nós observamos que tudo está passando. Amanhece, tomamos café, almoçamos, jantamos.
E tudo se repete novamente. Tudo se repete novamente. Os dias estão passando, mas a vinda do nosso Senhor está chegando. Está próximo. Nós estaremos com Ele eternamente. Então, que eu e você possamos viver os propósitos do nosso Pai. E agora eu entro na palavra, porque o texto que eu li, o Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar a confiar na sua suficiência. Ele vai nos ensinar, Laide, a confiar nele em toda e qualquer circunstância. Ele vai nos ensinar a viver uma vida onde Ele seja glorificado. Porque se eu tenho um propósito, pastor Luciano, nessa vida, é glorificar o meu Pai. O propósito, o fim que eu tenho, o catecismo de Westminster vai dizer isso, que o fim do homem é glorificar a Deus. O fim, o propósito que você veio a este mundo é glória ao teu Pai. É para que Ele seja exaltado. Então tudo que nós estamos vivendo aqui nessa terra, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, o nosso Pai está sendo, pretinho, glorificado. É para a glória dEle. É para a exaltação do nome dEle. E por isso, a nossa fé, a nossa esperança não possa estar em homens, não possa estar em economia, não possa estar presidente, né? Bem pontuado. Não possa estar na vulnerabilidade das coisas deste mundo, nas incertezas deste mundo. Mas que a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa bem-aventurança possa estar naquele que vive e naquele que reina. No nosso Deus. E Ele vai nos chamar. Ele vai dizer agora, bem-aventurados, bem-aventurados. Nós estamos seguindo uma sequência de ministrações das bem-aventuranças. Nós falamos sobre o pobre de espírito, nós falamos sobre os mansos, sobre os que choram, sobre aqueles que têm sede e fome de justiça. E hoje o Senhor Jesus vai dizer para mim e para você, vocês são bem-aventurados, porque vocês são misericordiosos. Os misericordiosos são muito felizes. São extremamente ditosos. Extremamente felizes. Porque eles estão glorificando o seu Pai nessa terra. Eles estão de fato representando o reino de Deus nessa terra. Estão sendo verdadeiramente embaixadores de Cristo nessa terra. Eu e você. Então as 4 primeiras bem-aventuranças que nós tratamos, fala de um relacionamento nosso com Deus, né? É aquele que é pobre de espírito, é aquele que é manso, é aquele que chora, é aquele que tem sede e fome de justiça. Está falando de um relacionamento nosso com Deus. Uma vida de total dependência, de satisfação total com Deus. Esse é um sinal, é uma das características do Filho de Deus. Mas aí o Senhor Jesus vai além e agora Ele vai tratar sobre os misericordiosos. Que agora vai falar sobre o nosso relacionamento com essa pessoa que está do seu lado. Com essa bênção que Deus colocou na tua vida, chamado meu irmão, meu próximo. Você, fala para o seu irmão, e você é um presente de Deus na minha vida. Vocês são um presente de Deus para esta igreja. Essa igreja está aqui porque tem um povo que ama a Deus. Porque tem filhos que amam estar na casa do Pai. E todos esses filhos do Pai, agora nós somos irmãos. E meu irmão, entre irmãos, tem lutas, dificuldades, brigas, às vezes, né? Irmãos, às vezes um fala uma coisa, outro não gosta. Mas todos nós estamos aqui, nos submetendo à autoridade do nosso Pai. Nos submetendo à palavra do nosso Pai. Ao que Ele tem para as nossas vidas. A orientação que Ele tem para mim e para você. E Ele vai dizer, ei, vocês, os bem-aventurados, são os misericordiosos, né? Então, misericórdia significa ter compaixão e piedade ante o sofrimento do outro. É ter misericórdia do que a Rosângela bem pontuou, sobre uma situação que a amiga dela estava vivendo que ela não tinha compreensão. E quando nós compreendemos agora, querido, a situação do nosso irmão, quando nós conhecemos o que ele está vivendo, está passando, que nós possamos ser misericordiosos. Abrir o nosso coração, abrir os nossos recursos, aquilo que Deus nos deu para, de alguma forma, recorrer, ajudar, socorrer, melhor dizendo. Socorrer, ajudar, amparar aquele que está passando pela luta, pelas dificuldades. Porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros na jornada da fé. Nessa caminhada, até o dia que Cristo nos levará dessa terra. Amém, meus irmãos? Então, essa quinta qualidade que o Senhor Jesus vai dizer, vai falar, essa quinta bem-aventurança é uma característica do salvo, do Filho de Deus. Porque as bem-aventuranças não são características carnais, naturais, humanas.
Não. As bem-aventuranças são características do filho e da filha de Deus. São características espirituais que Deus, por sua graça, compartilha conosco, derrama sobre as nossas vidas, para que através do seu Espírito nós possamos exercer misericórdia às pessoas que estão ao nosso lado. Então, bem-aventurados são os misericordiosos. Misericórdia e compaixão. A palavra deriva da união miséria com o coração. Significa olhar para o dor e sofrimento do outro e sentir compaixão, agindo para ajudar e perdoar. Então, misericórdia, o que Jesus está falando aqui, bem-aventurados sois os misericordiosos. É aquele que entende o que o outro está vivendo, está passando por lutas, dificuldades, se coloca no lugar, mas não apenas me coloco no lugar, mas eu me movo para ajudar, para socorrer ele que está passando por luta. Misericórdia é diferente de empatia, porque a empatia vai dizer que você se coloca no lugar do outro. Mas o Senhor Jesus não fala apenas para nós nos colocarmos no lugar do outro. Mas Ele vai além. Ele eleva o nível, eleva a régua. E vai dizer, ei, se mova, ajude, socorre. Porque eu usei de misericórdia para com você. Eu me compadeci de você. Você era um pobre, miserável, cego. Você era uma pessoa que estava indo em direção à condenação eterna. Eu e você estava indo em direção ao inferno, mas Ele nos salvou. A maravilhosa graça dele nos alcançou. A misericórdia do Senhor nos alcançou. Por isso que o salmista, ele sempre vai dizer, porque a graça e a misericórdia, porque a graça e a misericórdia, a graça do Senhor vem sobre nós. E ela se manifesta através da sua misericórdia. A graça é o favor não merecido, é aquilo que eu deveria pagar pelos meus erros, mas Ele pagou por nós, Ele pagou o preço. Eu e você deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas a graça veio sobre nós e nos deu vida. A graça nos fez filhos de Deus. A graça morre na cruz e diz, está pago, está pago. O preço foi pago. A graça é manifesta na cruz e no salva. É um favor imerecido. E a misericórdia do Senhor é que eu e você éramos desgarrados. Éramos pessoas que não eram merecedores. Mas Ele nos acolheu. Ele nos cobriu. Ele limpou. Ele nos sarou. Ele nos viu largado no chão. E Ele não passou de lá. Ele não foi como sacerdote. Ele não foi como levita. Mas Ele foi o bom samaritano. Ele nos acolheu. Ele nos abraçou. E essa é a misericórdia de Deus. Mateus capítulo de número 9, verso de número 13. Coloca pra gente, por gentileza. Mateus 9, 13. O Senhor Jesus vai dizer, ide porém e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aprendam. O Senhor Jesus diz, ei, aprendam o que significa isso. Eu quero de vocês misericórdia. Esse povo aqui é o povo da misericórdia. A igreja de Jesus é chamada também de igreja da misericórdia. É aqueles que se compadecem. É aqueles que compram a briga, irmã Clara. É aqueles que oram um no outro. É aqueles que está todo momento clamando a Deus, pedindo a Deus para que Deus faça pelo irmão. E é aquele também que estende a mão, que ajuda, que socorre. Essa é uma obrigação minha e sua quanto filho de Deus. Essa é a bem-aventurança que mais distingue. É a bem-aventurança mais característica do cristão. Que distingue o cristão do não cristão. O filho de Deus do ímpio. Por quê? Porque o mundano, ele é perverso. Ele é calculista, frio. O mundano, ele tem depravação total. Ele quer se dar bem em cima de todo mundo. O pensamento mundano é se eu faço bem para alguém, é pensando em algo que eu vou ganhar em troca. Mas o filho de Deus não. O filho de Deus, ele já sabe de onde ele veio. De onde ele foi tirado. Eu já ganhei. E agora eu devo só apenas ser grato. Eu faço porque o meu Senhor, Ele me ensinou a ser misericordioso. Eu faço sem pensar em nada em troca. Eu faço porque eu tenho um exemplo de um Deus que morre na cruz e fala para mim e para você que eu e você não temos que pagar nada por isso. Não precisamos pagar porque o preço foi pago. Ele exerceu graça, mas exerceu misericórdia de nós. Nos tirou do império das trevas, nos tirou da perdição e nos fez filhos da luz. Ele exerceu misericórdia sobre nós.
E Ele diz a nós, agora vão, ide. Vocês agora são comissionados. Tem uma grande comissão a cumprir. Vão ao mundo, sejam o que eu sou, andem como eu ando. Sede meus imitadores, me sigam, me copiem. Porque a nossa referência, querido, é sempre o nosso Pai. Lógico que homens de Deus, eles são exemplos para a igreja. Mas não procure copiar o pastor Ezequias, porque o pastor Ezequias vai errar. Não procure copiar o pastor Luciano em absolutamente tudo, porque um dia ele vai errar. Agora o nosso Pai, Ele é perfeito. Ele não vai te frustrar. Ele vai ser perfeito com você em tudo. Ele é o modelo. Ele é o modelo. O apóstolo Paulo diz, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. No que eu imito ao meu Deus, ao meu Senhor, no que eu busco viver segundo a sua palavra, me imitem. Tenha como exemplo, porque Ele é a nossa referência. Ele é o nosso modelo. Amém, igreja? A nossa igreja, a igreja de Jesus, ela deve ser conhecida como o povo da misericórdia. Povo que se compadece, que ajuda, que socorre. Como a parábola do bom samaritano vai dizer que muitos passaram pelaquele homem caído. Ali vai falar sobre religiosos, que era o sacerdote e o levita. Mas teve alguém que parou. Teve alguém que se envolveu. Misericórdia, querida, é você se envolver. É você saber do problema do irmão e dizer, eu estou junto com você. O que você precisa? Vamos caminhar junto. Eu e você somos uma família. Você não é um desconhecido, você é meu irmão. E essa parábola, o engraçado é que o Senhor Jesus vai falar sobre um questionamento. Ele vai contar essa parábola quando ele é questionado sobre quem é o seu próximo. O homem vai questionar Jesus, quem é o meu próximo? E o Senhor Jesus vai dizer, o teu próximo é aquele que está caído no caminho. O teu próximo é aquele que está pedindo na rua. O teu próximo é aquele que todo dia você passa do lado dele e ele está ali necessitado de uma palavra. Não estou falando apenas do financeiro, porque o financeiro é importante sim, mas às vezes do emocional, do psicológico daquela pessoa, né? Uma direção nos relacionamentos, uma direção em como lidar com a família. Nós devemos parar e nos envolver e falar, irmão, vamos orar junto. Ei, Deus vai dar direção. Ei, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso que você está passando. E eu estou aqui para te ajudar, para te dar uma direção, para juntos vivermos a plenitude do que o Senhor tem para as nossas vidas. Para você ser liberto dessa escravidão. Porque o Senhor nos chamou para desfazer todas as obras do mal. O Senhor nos chamou para combater o bom combate da fé. Como soldados valorosos. Nós falamos aqui sobre cura, e cura é lugar de hospital. Nós sabemos que servimos ao médico dos médicos, o Deus Todo-Poderoso, e glória a Deus por isso. Mas a igreja não é um hospital. A igreja é um campo de batalha. Nós estamos aqui guerreando, combatendo contra o inferno, combatendo contra principados, potestades, combatendo contra todo o mal que tenta atingir lares, famílias. E o certo que nós temos, a certeza que nós temos, é que o nosso capitão, ele é mais do que vencedor. A vitória é ganha. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Porque todas as coisas, o apóstolo Paulo vai nos garantir, podemos, Cauane, naquele que nos fortalece. Todas. Podemos passar nos dias bons e nos dias maus, porque Jesus está nos fortalecendo, está nos ajudando. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor dele. Você é guardado e protegido por Jesus. Se coloque de pé nessa noite, querido.